do Flamengo no gramado aqui no Maracanã, com muitas modificações, o Criciúma também. Hora da gente confirmar as escalações. Para você, assinante, começando pelo time do Flamengo. Flamengo escalado pelo Valdemar Lemos desta maneira. 1, Júlio César, voltando da seleção brasileira. 2, Rafael. 3, Fabiano Heller. 4, André Bahia, que ganha uma nova chance. Anderson, número 6. Fabinho, 5. André Gomes, 7. Jonatas, número 8. Ian vai jogar com a número 10. Jean, 9. E o Ibson, que vai entrar na vaga do Edilson, que sentiu um problema muscular, com a número 11. No banco de reservas, os seguintes jogadores. As opções. Um banco formado aí praticamente por garotos, feitos na Gávea. Em 12, Diego. 13, Luciano Baiano. Esse aí é a exceção. 14, Henrique. 15, Gaúcho. 16, Alain. 17, Bruno. E 18, Robson. Vamos à escalação do Tigre, do Criciúma, buscando aí numa vaga na Copa Sul-Americana nesse Campeonato Brasileiro. O Gilson Kleina escalou o time com 1, Fabiano. O número 2 é o Paulo Baier. 2 é o Paulo Baier. 3, Duílio. 4, Léo Oliveira. 6, Alonso. 5, Kleber Gaúcho. Número 7, Kleber Orleans. Nós tivemos aí problemas na escalação. A escalação da equipe do Criciúma é 1, Fabiano. 2, Paulo Baier. 3, Duílio. 6, Luciano. Nós teremos também a presença do Alonso jogando com a número 4. Kleber Gaúcho, 5. Kleber Orleans com a número 7. O Edinho vai jogar com a número 8. O Leonardo vai jogar com a 11. O Saulo com a 10. E o Dejair com a número 9. No banco de reservas nós teremos 12, Roberto. 13, Walter. 14, Eto. 15, Rômulo. 16, Douglas. 17, Saulo Luiz. E 18, Tico. Trio de arbitragem, vem da Bahia, Lorival Dias Lima Filho, árbitro experiente da Bahia, hein? Assistentes, Alessandro Álvaro Rocha Matos, também da FIFA e da Bahia, Belmiro da Silva, o segundo assistente. No gramado, Laís Lima e Bruno Valoche. João, tô aqui com o técnico Valdemar Lemos. Valdemar, o Edilson foi vetado hoje com dores musculares, é um grande desfalque no Flamengo, né? Exato, ele vem se esforçando bastante, trabalhando com dificuldade, dando aquilo que o impossível dele. Infelizmente hoje a gente não vai poder contar com ele. E o Y meio campo vai jogar no ataque? É o que a gente tentou adaptar. Ele reúne qualidades e deve conseguir desempenhar bem as tarefas. Na pré-eleição hoje você falou muito de motivação, Valdemar? Foi a responsabilidade que eles têm com o trabalho, né, deles, a profissão e com o clube também, né? Eles não vieram aqui para brincar. Tá bom, obrigada, Valdemar. Bruno. Bom, vamos aqui ouvir o técnico do Criciúma, o Gilson Kleina, que vai falar da expectativa dele e do time para o jogo de hoje contra o Flamengo. Vamos aqui ouvir o Gilson. Mas temos que respeitar. Eu acho que todo jogador que está no Flamengo tem sua qualidade, tem seu potencial. Eu acho que nós temos que ter a mesma concentração e respeito como se jogasse o Edilson. Gilson, quais são os cálculos da comissão técnica em relação ao planejamento em termos de Copa Sul-Americana? Olha, isso diverge um pouco, né? Mas acredito que com 8 pontos, certeza que o Criciúma está numa Sul-Americana. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Você enfrentar um adversário que teoricamente não aspira praticamente mais nada, que é o caso do Flamengo, isso é bom ou ruim para o Criciúma? Olha, o que nós passamos para eles na palestra, eu passo agora para você aqui, ó. Independente a motivação da equipe deles, eles estão vestindo a camisa do Flamengo. Eu acho que para qualquer jogador, se do Criciúma eles têm uma motivação ímpar, você imagina ele vestindo a camisa do Flamengo. Agora, nós temos um objetivo, o objetivo está delineado, vamos buscar isso. Trabalho dos repórteres Bruno Valoche e Laís Lima no gramado do Maracanã. Como sempre, muita gente no gramado do Maracanã, as pessoas vão saindo aos poucos e nós vamos ter aí o início da partida. Pela 43ª rodada, Flamengo e Criciúma jogando aqui no Maracanã. O time do Criciúma não vence aí há 5 rodadas no Campeonato Brasileiro, estava até pouco tempo brigando por uma vaga na Libertadores da América, vem caindo de produção e vai tentar vencer aí o Flamengo, que não tem mais nenhum tipo de ambição no campeonato, a não ser, segundo Valdemar Lemos disse mesmo para a repórter Laís Lima, terminar entre os 10 primeiros colocados. Essa é a grande motivação do Flamengo. A bola está rolando. Um ótimo jogo para você, é o que a gente deseja. Começa no Maracanã, Flamengo e Criciúma. Sport TV também acompanhando para o estado do Rio de Janeiro o jogo Grêmio e Vasco e o restante do Brasil vendo esse jogo Grêmio e Vasco no Premier. Saindo gols no jogo de lá, você vai ver tudo aqui na nossa transmissão. Vamos deixar você sempre muito bem informado, bem atualizado. André Bahia. Ganhando hoje de novo uma chance no time do Flamengo. Tentando o lançamento para o Jean. Chegando ali na defesa do Willian para tirar para a equipe do Criciúma.
O André Bahia foi barrado pelo Oswaldo de Oliveira, irmão do Valdemar Lemos, porque ele disse o seguinte: 2 canhotos não podem jogar juntos na mesma zaga. Por isso ele tirou o André Bahia. Hoje o Fabiano Heller e o André Bahia, que são 2 canhotos, estão jogando aí na defesa rubro-negra. Bola recuada para o Kleber Gaúcho. Criciúma que está em 12º no campeonato com 57 pontos. O Flamengo é o 10º nesse momento com 59 pontos. Chegando lá pela direita, o time do Criciúma, tentativa de cruzamento do Dejair. Está jogando ali o Fabiano Heller. André Gomes. Tem feito até algumas partidas boas no time do Flamengo. Tem feito gols recentemente o André Gomes. Ian. Fabiano Heller. André Gomes. Tocando a bola para o Rafael. De longe ele arriscou. Acho que desagradável, hein? Ele nem chutou e nem cruzou direito. Tiro de meta para o goleiro Fabiano cobrar. Torcedor do Criciúma que vinha empolgado. O time subiu, né, da 2ª divisão. Foi campeão da Série B no ano passado, o Alex Escobar. Deve estar procurando um motivo para entender a queda do time que não vence aí as 5 partidas do campeonato, Alex. João, é verdade. O que aconteceu é que depois da perda do Paulo Baier, naquele assunto do doping, né, aquele caso que ele nega, inclusive, mas enfim, foi suspenso por doping. Isso prejudicou demais a equipe. Ele era o principal jogador do time do Criciúma, um líder entre o grupo ali. O time sentiu muito a perda dele. E outra coisa também, o time que é baseado no conjunto, no forte conjunto, né, não tem assim um valor individual, um craque na equipe, ele não pode relaxar. E foi o que aconteceu um pouquinho com o Criciúma. Nos últimos 5 jogos, vinha de uma boa campanha, vencendo várias partidas, deu uma acomodada e acabou perdendo terreno com isso. Comentários do Alex Escobar. É a 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bola tocada para o Jonatas. Vendo aí mais uma chance no time do Flamengo. Ficou reclamando de falta. O Kleber Gaúcho chegou, roubou e saiu para o jogo. Kleber Orleans. Passe errado, a sobra de bola é para o Anderson. Fica pedindo aqui no meio da área. O Ibson está jogando improvisado no ataque na ausência do Edilson. Ele é um jogador de meio campo. Mais um garoto que vem do Júnior. André Gomes tentou puxar para fazer a finta, acabou sendo derrubado. Fica sentindo ali o André Gomes, veja só como chegou e pegou ali o Saulo. Pegou o tornozelo do André Gomes. Hoje um dia decisivo na Série B do Campeonato Brasileiro, a partir de 9h30 no Sport TV, Sport Palmeiras, direto de Garanhuns, no Gigante do Agreste. O Sport perdeu o mando de campo, não vai jogar na Ilha do Retiro. E no canal alternativo, também a partir de 9h30, você vai poder acompanhar Botafogo e Marília, direto de Niterói. André Gomes e Anderson, 2 jogadores que batem forte na bola. Anderson, um chute forte, a bola vai pela linha de fundo. Alguns jogos começaram mais cedo, nesses às 5 da tarde, como Atlético Mineiro e Fortaleza, Figueirense, Internacional, Curitiba e Ponte Preta. Os jogos estão no segundo tempo, já já nós vamos confirmar os resultados. E o Premier Esportes está mostrando esses jogos para você, assinante. Jean tentou a finta, a bola sobra para o Jonatas. Ali o André Gomes, perdeu, hein? E o time do Criciúma vem para cima. O Alonso já passa aqui pela esquerda, o Kleber Orleans fez o passe. Alonso. Rolando o jogo para o Edinho. Tenta chegar a equipe do Criciúma. Kleber Orleans. Dejair tentou fazer o cruzamento. Essa bola vinha na área. Buscava o Leonardo. Afastou ali a defesa com o André Gomes. A sobra do Paulo Baier. Dominou, olhou para a área, cruzou. Fabiano Heller. E o Ian completa. Paulo Baier que já teve passagem aqui no futebol do Rio de Janeiro. Jogou no Vasco, jogou no Botafogo. Mas não teve o mesmo brilho, né, que conseguiu no time do Criciúma desde o ano passado, realmente fazendo grandes apresentações. E aí o primeiro cartão amarelo do jogo. Por causa desse lance que nós estamos revendo, a falta ali do número 7, o Kleber Orleans, pegando o Anderson. Cartão amarelo para ele. Paulo Baier também passou pelo Atlético Mineiro. Jonatas. André Gomes deixou passar, Fabinho. Fabiano Heller tocando na esquerda para o Anderson. Ali pelo meio o Ibson. Que oportunidade vai tendo o Ibson, hein?
jogando no time principal do Flamengo desde o início, uma grande chance. Alex Escobar, comentarista do Sport TV do Premier. Você falava sobre o Paulo Baier ainda há pouco, ele deu uma declaração dizendo que na ocasião que teve essas grandes chances aí no Botafogo, no Vasco, no próprio Atlético Mineiro, não soube aproveitar porque era muito jovem, acabou se deslumbrando um pouquinho. Fica aí o exemplo para os jogadores que estão começando, né, com algum brilho, para não se iludirem não, que a vida pode ficar dura, né, João Guilherme. E agora, quanto ao jogo, o Kleber Gaúcho hoje no time do Criciúma jogando de líbero, né, uma posição também que não é muito a dele, ele joga sempre à frente da zaga ali como primeiro volante e joga ali na zaga hoje. O Edinho faz essa função que o Kleber Gaúcho costuma fazer. O time do Flamengo tem esse problema do Ibson tentando se adaptar ao ataque. Vamos ver como é que ele se sai, até porque o Jean sai muito da área e o Ibson, que é baixinho, não tem muito corpo, vai ter que jogar ali no meio dos zagueiros mesmo, pode ser que fique difícil para ele se adaptar. Aí o Alex Escobar dando o panorama tático do jogo. Lá vem o time do Criciúma, o cruzamento perigoso ali na área, feito pelo Luciano, tira a defesa. Numa boa jogada combinada, hein? Entre o Alonso e o Luciano. O Alonso que já passou pelo futebol do Rio de Janeiro, também jogando no Fluminense. O passe dele pertencia ao Cruzeiro. Na época era passe, hoje em dia a nomenclatura direitos federativos. Ele pertencia ao Cruzeiro, jogou no Fluminense, o Alonso. Lá vem o Criciúma, o toque de calcanhar. Tentou enfeitar ali o Leonardo. Buscando o Saulo, chegou o Fabinho e tirou. O Leonardo errou essa jogada aí, mas chama a atenção do assinante. Para esse jogador, Leonardo, número 11 do Criciúma, era jogador do Vila Nova de Minas. Vamos lá. E lá vem o time do Criciúma. Chute para o gol do Dejair. Estava atento ali o Júlio César. Diga, Alex. É jogador do Vila Nova de Nova Lima, lá de Minas Gerais. Uma grande promessa do futebol brasileiro. Um excelente atacante, veloz, habilidoso. Vai dar trabalho para a defesa do Flamengo. E aí vem o Jean. Passou o Rafael. Vive um grande momento no Flamengo. A bola tocou na mão ali do jogador do Criciúma, hein? Foi essa a impressão. Segue o jogo. Jonatas ajeitando para o Jean. A impressão clara foi essa. Acho que a bola tocou na mão do jogador do Criciúma. O árbitro interpretou como um lance involuntário. Mandou seguir o Lorival Dias Lima Filho. Ele sinalizou que o braço estava junto ao corpo, mas não sei se estava tão junto assim não, viu? É verdade. Com certeza você, assinante que está acompanhando o jogo com a gente, está em dúvida, né? Lá vem o time do Flamengo, bola com o André Gomes. Chegando o Jean. Encarou ali a marcação, tocou para o André Gomes. Jonatas recebeu na área, chutou e espalma o goleiro Fabiano. A bola não saiu, não. Ele pensou que tinha saído, parou. O Jean, mais esperto, foi para o lance. E aí acabou ganhando ali o escanteio, chutando em cima do Fabiano. E o Ian, que pode estar tendo aí uma das últimas chances de permanecer no elenco do Flamengo para o ano que vem. Ele que foi trazido pelo Oswaldo de Oliveira, estava no Náutico. Vai para a cobrança do escanteio. Olha aí o lance, ó. O Fabiano pensou que a bola tinha saído, só que a bola bateu na linha e não saiu. Ele teve que voltar rapidinho e o Jean estava atento. Ian cobrando escanteio. Fabiano Heller e André Bahia na área. A bola viajando, subiu o Fabiano Heller, desviou de cabeça. Olha o Ibson, quase que ele fez o gol. Começando no time profissional do Flamengo, quase que o Ibson marca, mas estava atento o Fabiano. João. Pois não, Laís Lima. Só lembrando que o Edilson, que foi vetado hoje com dores musculares, admitiu essa semana que foi sondado por um time do Catar. A proposta seria de $1.200.000 por 6 meses de contrato. Muita grana, hein? A proposta realmente, se for confirmada, difícil de ser negada. O Flamengo vive aí uma expectativa muito grande. Tem eleição no início de dezembro no clube. 3 candidatos à presidência do Flamengo. Márcio Braga, que já foi algumas vezes presidente do Flamengo, tem história dentro do clube. O Delair Dombrowski e o Gilberto Biscotto são os candidatos à presidência do Flamengo. Aí o toque do Fabiano Heller, e quase o Ibson faz o seu primeiro gol como profissional, vestindo a camisa do Flamengo. 0 a 0 aqui, Flamengo e Criciúma, 0 a 0 no Olímpico, Grêmio e Vasco. A partir de 9h10 da noite, imperdível a rodada da Série B neste sábado, hein? No Sport TV. Sport e Palmeiras, direto de Garanhuns. O Palmeiras precisando de 1 ponto para confirmar a volta à Série A. E no canal alternativo da sua operadora, Botafogo e Marília. Botafogo vencendo Marília.
e o Sport perdendo para o Palmeiras, o Botafogo pode garantir hoje também a volta à primeira divisão. Tudo isso a partir de 9h10 da noite, uma noite de sábado quentíssima no Sport TV e também no canal alternativo da sua operadora. Lembrando que não tem ninguém de fora ainda nesse quadrangular. Uma combinação de resultados, inclusive, pode colocar o Sport, o Marília e o Botafogo com o mesmo número de pontos na última rodada. É verdade, o que torna ainda mais emocionante a Série B está demais, hein? Você acompanhando tudo no Sport TV nesta reta final. O Atlético Mineiro faz 1-0 no Fortaleza, lá em Belo Horizonte. Os gols vão saindo, nós estamos informando para você. Jonatas. Anderson. Chegou o Kleber Gaúcho e pegou o Anderson, hein? É falta o Kleber Gaúcho. Fica ali conversando com o árbitro. O Kleber Gaúcho, que foi um dos destaques do Criciúma na Série B do ano passado. E olha aí a jogada. Como ele pegou ali o Anderson. A preocupação do goleiro Fabiano. Dessa posição, boa falta para o André Gomes, hein, que vem batendo bem. Olha lá, você dizia, Alex, que o árbitro disse que a bola estava junto do braço. Não estava não, hein? Você, assinante, tira a sua conclusão. André Gomes batendo e a bola passando pela linha de fundo. Sport TV e Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. João, você e o Alex falavam em relação ao lateral Paulo Baier. Ele admitiu essa semana em Criciúma que já foi sondado por dois grandes clubes do futebol brasileiro, um na segunda divisão, Botafogo, o outro Internacional. E segundo o técnico Muricy Ramalho, ele admitiu mesmo interesse pelo Paulo Baier, mas não para jogar como lateral, e sim no meio-campo para a temporada de 2004, no Inter. E no início da Série B deste ano, o Palmeiras, inclusive, chegou a fazer uma proposta para tirar o Paulo Baier do Criciúma. É um jogador realmente que vem desde o ano passado bastante valorizado pelo que vem fazendo na equipe do Criciúma, que vem realmente conseguindo um bom espaço no futebol brasileiro, aí fazendo boas campanhas e apresentando um futebol bem competitivo. Aí o Ian tocando para o Anderson. Tentou fazer o cruzamento, a bola bateu no Saulo. É lateral para a equipe do Flamengo. Esperando o Ibson. Gilson Kleina gritando ali com o Alonso. Você, assinante do Sport TV e do Premier, vai ouvindo aí também os detalhes do campo de jogo que os técnicos falam para os seus jogadores. André Bahia. André Gomes. Ficou sem opção, voltou para o Fabiano Heller. Passamos de 13 minutos do primeiro tempo. Fabinho. Anderson. Em cima dele está o Dejair, jogador que veio do Vitória, veio do futebol baiano para o Criciúma. Disputa de bola é lateral para a equipe do Flamengo. Alex, o que você está achando desse início de partida aqui no Maracanã? Alex Escobar. Achando o Flamengo melhor no jogo, o Flamengo buscando mais a vitória, joga em casa, mas o Criciúma tem mais motivos para buscar a vitória. Acho o Criciúma ainda muito tímido no ataque, muito fechado. O Flamengo, quando vem para o ataque, o Criciúma só deixa um jogador lá na frente, às vezes nenhum. Então, para uma equipe que precisa muito da vitória, muito recuado ainda o time do Criciúma. Olha só o que fez ali o Ian. É para cartão, hein? Ele simplesmente deu uma de goleiro, Ian. A bola passava por ele, ele foi com as duas mãos e segurou a bola. Leva um cartão amarelo aí o Ian. Olha só o que ele fez. Olha o que fez o Ian. Parecia uma ponte, né? Cartão amarelo para ele. Tem a esperança da sua torcida de fugir da Série B. Está no início do jogo lá. Já já a gente mostra esse gol do Gilberto. Paulo Baier. Procura achar o espaço ali para fazer o cruzamento. É perseguido pelo Ian. Matou no peito o André Gomes. João. Pois não, Laís. Na verdade, são vários desfalques no Flamengo hoje, né? O Fernando e o Fábio Baiano estão machucados. Zé Carlos está com sinusite. Andrezinho está na seleção sub-20. O Igor está suspenso. Sem contar o Felipe, que não joga há 2 meses com dores no pubis. Há uma informação de que o Felipe pode retornar no próximo sábado contra o Internacional lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Felipe, há bastante tempo, como informou a Laís, fora do time do Flamengo. Ô João, as declarações, né, do técnico Adilson do Grêmio, dizendo que os 2 próximos jogos, no caso hoje com o Vasco e no sábado que vem contra o Criciúma, aliás, domingo que vem contra o Criciúma, em Criciúma, estariam já tranquilos, vitórias certas, que estariam comprados. O técnico Gilson Kleina disse que realmente, se o Adilson falou isso, que um clima de guerra já está criado na cidade, até porque existe muita rivalidade entre Criciúma e Grêmio desde a final da Copa do Brasil em 1991.
Essa reta final do campeonato, realmente a briga para fugir da segunda divisão vai ser imperdível, hein? Nessas 4 últimas rodadas. O Grêmio numa situação dramática, 40 pontos, o Bahia com 43, Fortaleza, Fluminense, Juventude, Ponte Preta, Paysandu, todo mundo ali ameaçado. Ibson. Recuando para o André Gomes. A torcida do Flamengo vibra aqui no Maracanã porque o placar eletrônico anuncia o gol do Grêmio que a gente já tinha informado para você, assinante do Sport TV e do Premier. Depois de várias partidas de fora. O último jogo do Edmundo foi há um mês contra o Fortaleza em Manaus. Calma, na bola, abre os braços. Abre os braços. Wilson Klein ali orientando o seu jogador, no caso o Kleber Orleans. Ele cometeu a falta em cima do André Gomes. Exatamente nesse lance aí, ó. Deixa ele. Ian. Lá na esquerda chamando o Anderson. Fez o recuo lá da frente até o goleiro Júlio César. Nesta madrugada de sábado para domingo, 4 da manhã, ao vivo no Sport TV, Brasil e China. Copa do Mundo masculina de vôlei, direto do Japão. Brasil invicto até o momento, hein? Grande campanha. Ibson. André Gomes. Fica pedindo o Anderson lá pelo lado esquerdo. A bola sobrando para o Fabinho. Jonatas vem, encosta, pede para receber. Kleber Orleans está na marcação. Bom toque do Jonatas. A jogada do Rafael para o Jonatas. Invade a área pelo time do Flamengo. Trombou e acabou na sequência fazendo a falta. Ali no zagueiro do Criciúma, ele pegou o Duílio. Bem, aí os gols de Grêmio e Vasco, tá 1 a 1 o jogo. Lá em Porto Alegre, no Olímpico, Paulo Brito narrando para você. No intervalo aqui da transmissão de Flamengo e Criciúma, você vai ver os melhores momentos de Grêmio e Vasco no primeiro tempo. O jogo começou às 6 e também os gols dos jogos transmitidos pelo Premier Esportes, hein? Você fica sabendo de tudo sobre o que está acontecendo no Brasileirão 2003. Alex Escobar, e o panorama do jogo nesse momento aqui no Maracanã, Alex? Não mudou, João. O Flamengo muito mais em cima aí do seu primeiro gol, vamos lá. E o Rafael recebeu um bom passe do Jonatas, fez o cruzamento muito aberto, ele pegou mal na bola. Ainda deu para o Jean chegar. Tem o Anderson um pouco mais distante, o Jean vai arriscar a jogada individual. Partiu para cima do Duílio, preferiu voltar para o Anderson. Fabinho se movimenta, Ibson está no meio da área, a bola vem para ele, subiu o Ibson, estava ali perto do Ian. O rebote é do André Gomes, pode ajeitar para bater para o gol. Kleber Gaúcho deu um mergulho ali, deu um peixinho, tirou. Fabiano Heller na cobertura. Acaba recuando para o Anderson. E o time do Flamengo está jogando. Escobar. Seria ideal para o Flamengo fixar um pouquinho mais o Jean no meio dos zagueiros ali. É um jogador que está mais acostumado a jogar no ataque. Liberando o Ibson para buscar o jogo aqui com o Jonatas e com o Ian, né? O Flamengo está sem um homem de área, sem uma referência ali na área. Isso está prejudicando os seus ataques. E o Criciúma jogando, tentando unicamente o contra-ataque. Só que até agora não conseguiu encaixar nenhum, né? Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Tá fechado, Luciano. Vai fechando, Luciano. Tá muito aberto agora. Fala pro Duílio fechar. Vem o Saulo. O toque mais à frente, chegando ali o Dejair, bateu pro gol. Chega travando o Fabiano Heller, é escanteio. Você elogiava o Leonardo, Alex Escobar. Leonardo Gonçalves da Silva, como você bem disse, ele é natural de Nova Lima, Minas Gerais, ele coladinho em Belo Horizonte. Começou no Vila Nova mesmo e está no Criciúma desde o início deste ano. Goleiro Júlio César aí de novo lance, o Fabiano Heller travando. E o Paulo Baier vai cobrar o escanteio. Bateu a meia altura. Afastou ali o Ibson, Fabiano Heller tenta ligar o contra-ataque, o Flamengo parte na velocidade. O Anderson passou errado. E depois ainda pegou feio ali o jogador do Criciúma, o Anderson, hein? O Lorival Dias Lima Filho vai lá para cima dele e mostra o cartão amarelo.
Perdeu o pique da jogada do Anderson e acertou o jogador do Criciúma. Veja só o que ele fez. Carrinho, sempre uma jogada perigosa. Cartão amarelo mostrado aí pelo Lorival Dias Lima Filho. O técnico Valdemar Lemos, Alex Escobar, tentando motivar o time do Flamengo da seguinte maneira: o Flamengo tem que chegar entre os 10 primeiros colocados no campeonato, faltando 4 rodadas. Você viu o número de faltas: 4 do Flamengo e 8 do Criciúma. É uma forma de dar alguma motivação. Agora, eu acho que o jogador que atua no Flamengo, esse fato de jogar no Flamengo já é uma grande motivação, né? Lá veio o Dejair, dentro da área, 2 fintas, bate no meio do gol. E o Júlio César pega e não dá rebote. Principalmente, João, estar jogando na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Isso é uma grande motivação. É difícil, né? Todo jogador que consegue essa proeza e tem que estar motivado da primeira à última rodada. Sem dúvida, né? Uma honra jogar no clube mais popular do Brasil, no clube de maior torcida do Brasil, que é o Flamengo. Cobertura da defesa do Criciúma, chegou bem ali o Kleber Orleans, tirando a bola do Ibson. Aí o Gilson Kleina, Lorissandri, durante uma oportunidade no campeonato, durante algumas partidas, dirigiu a equipe do Criciúma. O Gilson Kleina era auxiliar, o Lori foi para o Vitória. E aí o Gilson assumiu definitivamente. Olha o André Gomes, hein? João. Tiro de meta para o goleiro Fabiano, e a torcida do Flamengo fica revoltada aí com a jogada do André Gomes. Diga, Bruno. O Dejair é a principal opção ofensiva da equipe do Criciúma, é o artilheiro do time no campeonato com 13 gols, mas curiosamente nunca fez gol como profissional contra o Flamengo, embora tenha enfrentado o Flamengo várias vezes. Quando era jogador, ele foi formado nas divisões de base do Botafogo. Quando era junior, chegou a fazer alguns gols contra o Flamengo vestindo a camisa do Botafogo, mas desde que se profissionalizou, ainda não marcou. E admitiu que se hoje o Botafogo tivesse um tratamento diferente, poderia ter uma ideia diferente, poderia ter sido melhor aproveitado de épocas passadas. Se hoje tivesse a estrutura, ele poderia continuar no Botafogo. É o Dejair que passou também pelo Olaria aqui no Rio de Janeiro, jogando como lateral esquerdo, né? Acabou chegando no ataque lá no Criciúma. É verdade, em 2001 isso, nem faz tanto tempo assim, hein? Em 2001 ele era lateral esquerdo do Olaria, jogador que já rodou bastante, Sobradinho, né? Jogou no Sobradinho, no Distrito Federal, no Sampaio Correia, no Motoclube e no Olaria. No Vitória até chegar ao Criciúma. João. Pois não, Laís. Vocês estavam falando de motivação aí, realmente a motivação foi o assunto da semana na Gávea. Só lembrando que essa pode não ser a campanha dos sonhos do Flamengo, mas é a melhor desde 97, quando o time ficou em 5º lugar. E nos últimos anos o Flamengo tem sempre corrido muito risco do rebaixamento, né? Tá sempre brigando contra o rebaixamento. É isso aí, Laís. O André Gomes arriscou sem direção. Bola passando longe, mas bem longe do gol do goleiro Fabiano. Nessa segunda-feira, 14h, o Arena Sport TV com a apresentação do Kleber Machado, recebendo o Rivelino, diretor técnico do Corinthians. Segunda, 14h, hein? Falta, a gente falava do Dejair, falta nele. Fabiano Heller fica reclamando, falta em cima do Dejair. É uma boa chance que tem aí o torcedor do Criciúma para ficar ligado, para torcer pelo seu time. É um bom momento para o Tigre. Como é conhecido o Criciúma aqui no Maracanã. Fabiano Heller segurou. E segurou para valer, né? Ali o Dejair. E o Paulo Baier bate muito bem na bola. É uma boa oportunidade para o time do Criciúma. Preocupação aí para o goleiro Júlio César. Bola rolada pelo Paulo Baier. De trás o Saulo chuta e essa bola vai longe, vai alta. Reposição para o goleiro Júlio César. O Criciúma está apresentando um problema também, João, porque ele joga num 3-5-2, só que desses 5 jogadores do meio, não há nenhum jogador de criação. São 3 volantes e os 2 alas. Então essa ligação com o ataque fica prejudicada. O contra-ataque também não sai. Não tem nenhuma opção de ataque o Criciúma até agora, já com 25 minutos de jogo. Comentários do Alex Escobar, a Laís Lima está acompanhando o Flamengo e o Bruno Valoche acompanhando o Criciúma. Lembrando para você, assinante, que o jogo lá no Olímpico está 1-1, Grêmio e Vasco. Gilberto e Edmundo marcaram os gols. Jogo lá no primeiro tempo. Começou às 6. Ibson tentou ali a jogada individual. Apareceu o Luciano. Na passagem aqui, o ala esquerdo Alonso ouviu o seguinte do técnico Gilson Kleina: já passou de 20, cadê o que a gente combinou? Pelo visto não está acontecendo, o combinado não está sendo cumprido. Olha o Ian. O Ian
ficou pedindo uma falta, disse que foi empurrado ali pelo Kleber Orleans. Criciúma busca ficar entre os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, porque os 8 primeiros, à exceção daqueles que já estão garantidos no ranking da Confederação Sul-Americana na Copa Sul-Americana do ano que vem, entre São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Santos, Palmeiras, os times que não disputarem a Libertadores, esses times que eu citei, vão disputar a Copa Sul-Americana. Tirando esses times, se eles não ficarem em 8º, garantem vaga pelo ranking da Libertadores. E os outros que não estão no ranking têm que ficar entre os 8 primeiros. E é essa a briga do Criciúma para disputar a Copa Sul-Americana. Paulo Baier vem pelo meio. A postura do Criciúma no jogo, Alex Escobar, para um time que busca ainda chegar a uma Copa Sul-Americana, não é a postura que o time deveria ter até o momento aqui no Maracanã? Não, não é, nem sombra. É um time apático até o momento, né? Apático, errando muito, como agora, por exemplo, esse passe do Leonardo para o Alonso. Falta se apresentar aí um pouquinho mais os dois alas, principalmente o Paulo Baier. A gente falava que ele é o principal jogador desse time, o Paulo Baier está sumido no jogo, né? Precisa se apresentar um pouquinho mais pelo meio também, que é uma característica sua, ele faz isso muito bem. O Criciúma precisa ali do seu melhor jogador nesse momento, não está dando nada certo. Ian, virando o jogo para o Anderson. Apareceu lá na frente o Fabinho. Saiu do Ilho para tirar ali o espaço. Voltou o Anderson. Anderson pela esquerda, o Ibson chegava, se aproximava, a bola saiu, é lateral para o Criciúma. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Nesta madrugada que vem por aí, de sábado para domingo, programa imperdível, hein? 4 da manhã, Brasil e China, Copa do Mundo Masculina de Vôlei, direto do Japão. Os 3 primeiros colocados garantem vaga em Atenas, o Brasil está invicto até o momento. Ao vivo no Sport TV, mais um grande evento aqui no seu canal campeão. Paulo Baier sai jogando ali com o Kleber Orleans. Voltando para o Paulo Baier. Aí o Kleber Gaúcho. E a lentidão do time do Criciúma para sair da defesa para o ataque, né? Facilita demais aí para a defesa do Flamengo. Como eu disse, não tem aquele jogador de criação no meio. Quando chega ali do meio para frente, acaba não sabendo muito bem o que fazer com a bola o Criciúma. O Criciúma tem que priorizar o contra-ataque, sair em velocidade com os dois alas que não estão saindo. Bruno Voloche agora há pouco flagrou um diálogo entre o Alonso e o Gilson Kleina, né? O Alonso dizendo para o Gilson Kleina, 20 minutos e nós não fizemos ainda o que estava combinado. Cadê o combinado? O que será que estaria combinado, hein? Anderson bate pro gol e a defesa do goleiro Fabiano. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda, 9 da noite, bem amigos, Galvão Bueno vai receber 2 grandes feras da música popular brasileira, Raimundo Fagner e Zé Cabaleiro, e mais o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira. Esse, bem amigos, da próxima segunda vai pegar fogo, hein? Não perca, segunda, 9 da noite. Também as presenças do Renato Maurício Prado, do Arnaldo César Coelho, sempre com aquela pegadinha da arbitragem. E o José Maria de Aquino. Que o Parreira vai ser questionado nesse programa de segunda do Bem Amigos, né? Tempo de bola em jogo, 70%, bola parada, 30%. Ô, João. Pois não, Bruno. Eu fui até a beira do gramado, eu perguntei ao técnico Gilson Kleina em relação ao diálogo, né? Rápido, curto e grosso com o Alonso. Ele disse o seguinte, não, nós combinamos foi o seguinte, esperar, dar uns 15, 20 minutos depois começar a atacar o Flamengo, e o time não está atacando. Por isso que o Alonso disse, bate com o que o Alex Escobar está dizendo aqui em relação à postura do Criciúma. O time do Criciúma não vai fazendo aí o combinado. Você viu a posse de bola, 64% do tempo com o Flamengo, 36% com o Criciúma. O Flamengo tem mais uma falta a seu favor. Ian fez o cruzamento. Lá atrás da defesa, aparecia para tentar o cabeceio o Jonatas, também o André Gomes. É escanteio para o time da Gávea. Veja ali como chegou cortando a defesa com o Edinho. Ian vai lá para o outro lado para bater. Mais um jogo do Brasileirão 2003, faltando 4 rodadas para o final do Brasileiro por pontos corridos, hein? Ian bateu no meio da área, subiu ali o André Bahia. Contra-ataque pode puxar aí o time do Criciúma. Rafael cortando
Fabiano Heller. Tocou para o Jean. Jean ficou muito tempo parado com uma pancada no tornozelo. Está tentando retomar aí o seu ritmo. Foi parado com falta o Jean. Falta cometida pelo Leonardo. André Gomes virando para o Ian. Você está revendo aí o lance da falta em cima do Jean. Anderson passa rápido. O Ian viu, tocou para o Anderson. Fez o cruzamento. A bola bateu na cabeça do Duílio. O Anderson vai deixar sair. Ian. Maracanã recebendo um público pequeno. O Flamengo em 10º lugar no campeonato. Sem nenhuma ameaça de rebaixamento. Não tem chance de se classificar para a Libertadores. Torcedor do Flamengo acompanhando o jogo no estado do Rio de Janeiro, no Premier Esportes. E em todo o Brasil, no Sport TV. Rafael veio do São Caetano. E muitos torcedores do Flamengo estão gostando da passagem do Rafael pela equipe da Gávea. Vem Alex Escobar. Está sendo uma passagem marcante, né? O Rafael fez belíssimos gols, inclusive, nesse campeonato. É um apoio muito bom que o Flamengo tem aqui pelo lado direito. Tanto é verdade que o Flamengo joga muito mais pelo lado direito do que pelo esquerdo, né? O Rafael realmente se encontrou aqui no Flamengo depois de algum tempo sem jogar bem, né? O Rafael que surgiu muito bem no Guarani, não teve uma boa passagem pelo São Paulo, aqui no Vasco razoável, no São Caetano já começou a melhorar e aqui no Flamengo voltou a se encontrar. A opinião do Sport TV e do Premier Esportes, um jogo Flamengo e Criciúma. Alex Escobar. Ian. Ali na entrada da área para o André Gomes. Ibson. O Flamengo não conseguiu ali se entender com a bola. A sobra é do Rafael. Tem o Anderson aberto lá pela esquerda. O Ibson vem, recupera. Toca curto para o Fabinho. Ian. André Gomes. Ian mais uma vez. Estão vencendo por 3-0, hein? O Internacional. Figueirense que está em 11º lugar. Ibson foi inteligente ali, jogou a bola. Para o Criciúma seria muito interessante que o Internacional pelo menos conseguisse um empate, João. É verdade. São concorrentes diretos, né? Nos outros jogos que começaram às 5 da tarde, o Atlético Mineiro vai vencendo o Fortaleza por 1-0 e a Ponte Preta, olha só o futebol, hein? Vai vencendo o Coritiba no Couto Pereira por 1-0. Coritiba que é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro e a Ponte Preta está em 22º, a uma posição da zona de rebaixamento. Aliás, essa vitória da Ponte é um resultado teoricamente ruim para o Fluminense, que amanhã joga contra o Santos na Vila Belmiro, 4 da tarde, transmissão do Premier. Ibson. Cruzamento na área, o toque de cabeça apareceu ali pelo meio para cabecear. O Jonatas e a defesa segura do goleiro Fabiano. Hoje a partir de 9h10 da noite no Sport TV, Esporte Palmeiras. E no canal alternativo da sua operadora, Botafogo e Marília, rodada decisiva da Série B do Brasileirão. Se o Palmeiras vencer o Sport e o Botafogo vencer o Marília, o Botafogo garante hoje a vaga, assim como o Palmeiras. O Palmeiras precisa apenas de 1 ponto. Se o Marília e o Sport vencerem, tudo fica para ser definido na última rodada. Boa abertura do Leonardo buscando. O Dejaí fez o passe para o Paulo Baia. O Ian volta para ajudar na marcação. Apareceu ali o Saulo. Fez a finta, rabiscou, tentou tocar atrás. Boa bola, caiu na área. O jogador do Criciúma. Não foi marcado o pênalti. Os jogadores do Criciúma vão lá reclamar com o árbitro. E ele vai mostrar cartão, parece. Pelo menos ele partiu para cima do jogador do Criciúma. Deu a entender que ele ia fazer isso. Os jogadores do Criciúma ficam reclamando muito de que teria acontecido o pênalti no lance. Em cima do número 7, Kleber Orleans. Vamos ver? O que você achou do lance, Alex Escobar? Agora por outro ângulo. Olha, eu achei que houve um teatro aí do Kleber Orleans, se jogou um pouco mais do que deveria, mas para mim, pênalti. É joelho com joelho, olha só, tocou ali, perdeu o equilíbrio. Eu concordo com você, viu, Alex? Acho que também que aconteceu o pênalti. E você, assinante, que está acompanhando a nossa transmissão, aí tira a sua conclusão, hein? É porque às vezes o jogador quer ser malandro, quer encenar uma situação, né? E acaba que o árbitro não marca o que realmente aconteceu, né? Como nesse caso, foi pênalti, mas o jogador quis teatralizar um pouco, acabou se dando mal. Que legal, hein? Olha aí o Alex Escobar. Jean.
Bola acabou saindo, o Saulo tocou e é lateral. Vamos rever o lance, para você não ficar em dúvida, assinante. É o toque, realmente ali do Fabiano Heller na perna, né, do Kleber Orleans. Ele chegou atrasado na jogada, né? Verdade, foi pênalti sim, hein? Jonatas. Fabinho. O torcedor do Criciúma nesse momento deve estar nervoso, não teve um pênalti marcado. O Flamengo também não teve um marcado logo no início, quando a bola tocou no braço do jogador do Criciúma. A gente mostrou logo no início da transmissão aqui. São os erros, né, da arbitragem no jogo que sempre geram muita polêmica, muita discussão entre as torcidas. Ian. Partiu para cima do Luciano. Mandou para o meio da área, Jean estava ali atrás da defesa. O Alonso cortou. E o Luciano vem para recuperar. A bola acabou tocando no Ian, saindo. É lateral para o time do Criciúma. O jogo continua naquele ritmo morno, cansado, cadenciado, Alex Escobar. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Criciúma continua indo muito raramente lá no ataque. E o Flamengo também perdeu um pouquinho da sua força ofensiva aí nos últimos 10 minutos, né? Não tem criado muita coisa. Quando chega ali próximo à área, tenta um cruzamento, tenta o chuveirinho. Então o jogo fica realmente morno, pouca coisa acontece. Jonatas buscou ali pelo meio, veio o Jean. Tirou a defesa do Criciúma, completou o Alonso. Anderson vinha, levava vantagem e sofreu a falta, hein? É uma falta perigosa, dividida ali entre o Anderson e o Paulo Baier. O Anderson foi deslocado e o Paulo Baier leva cartão. Cartão amarelo para o capitão da equipe do Criciúma nesse lance aí. Ele perdeu na corrida, deixou o braço, fez a falta realmente no Anderson. E agora o trabalho é todo para você, Fabiano, goleiro do Criciúma. O Flamengo tem uma boa chance. E a preocupação do técnico Gilson Kleina acabou de gritar: a bola é para o 3, a bola é para o 3. Fabiano Heller, que está ali dentro da área. Realmente ele tem feito alguns gols de cabeça. O André Gomes tem feito gols de falta. O Anderson já fez um de falta no campeonato contra o São Paulo. André Gomes e Anderson na bola. Correu o André Gomes, bateu pro gol. A bola quicou, mas o Fabiano fez a defesa. Nesta segunda, 2 da tarde, o Arena Sport TV, apresentação do Kleber Machado recebendo Roberto Rivelino, diretor técnico do Corinthians. Segunda, 2 da tarde, hein? João. Fala, Laís. Na cobrança de falta agora, o técnico Valdemar Lemos chamou a atenção do André Bahia. Não tem ninguém aqui atrás, o time tem que voltar, o time tem que voltar. É impressionante o Valdemar, que além de se parecer muito fisicamente com o irmão, tem o mesmo estilo, né? Pouco fala, fala baixo, gesticula pouco. Como você analisa o trabalho do Valdemar Lemos no comando do Flamengo, hein, Alex? Muito bom. Muito bom, uma grata surpresa aí o Valdemar Lemos. Organizou o time do Flamengo, coisa que inclusive seu irmão Oswaldo de Oliveira não conseguiu fazer. Essa que é a grande verdade. Dos treinadores no Campeonato Brasileiro, o Valdemar foi que fez o melhor trabalho até agora. Só perdeu um jogo para o Fortaleza por 4-1 lá em Fortaleza. Kleber Gaúcho. É uma revelação que vai surgindo aí o Valdemar Lemos como treinador, hein? André Bahia. João. Pois não, Laís. Ele é do estilo que fica muito quieto mesmo durante o jogo, analisando, fala pouco, chama um ou outro aqui à beira do campo só para falar ao pé do ouvido mesmo. É o cara que estava viajando, estava fora do Brasil, não leu nada, não se informou, chega no Maracanã para ver o jogo, pensa que o Oswaldo de Oliveira continua no banco. Eles são muito parecidos, realmente. Olha o Paulo Baier. Fez o cruzamento, desvio de cabeça na área do Leonardo. Júlio César de soco aparece para tirar. 2-1 para o Vasco em cima do Grêmio no Olímpico. Já já nós vamos mostrar esse gol com a narração do Paulo Brito aqui na nossa transmissão. Que coisa, hein, Alex Escobar? Não dá pra gente não falar do Grêmio, hein? Verdade. Grêmio que pagou por ter desmantelado a sua equipe no momento em que não estava bem na tabela, porque o Corinthians fez a mesma coisa, mas tinha uma posição ainda um pouco melhor e deu para ajeitar as coisas, né? Não correu risco aí de rebaixamento. Agora o Grêmio realmente perdeu vários jogadores, os principais estavam entre esses vários e acabou desmantelando todo um trabalho que o Tite tinha feito com muita competência no Grêmio. Estão pagando agora por isso. Olha, fica caído aí o jogador do Criciúma, está sentindo muito. O jogador vai ser atendido aqui por causa desse lance com o André Bahia. Olha só como o André Bahia caiu por cima ali do jogador Leonardo da equipe do Criciúma. Ele está sendo atendido.
Chegou com muita felicidade o Moraes e ali a vibração no Mauro Galvão, campeão brasileiro em 96 pelo Grêmio, em 97 campeão da Copa do Brasil aqui no Maracanã, vencendo o Flamengo, num tempo que o torcedor gremista com certeza tem muita saudade. 2 para o Vasco, 1 para o Grêmio. Imagine o coração do torcedor gremista, tensão no Estádio Olímpico. Nós vamos deixar você informado sobre tudo que está acontecendo lá no Olímpico. Saindo o gol lá, a gente mostra. E esse é um jogo decisivo para o Grêmio, né? Como seriam todos, né? Porque perdendo esse aí, eu acho que não tem mais jeito. Não. É, aí um abraço. Dentro da área, Dejair. Fica pedindo ali o Paulo Baier. Ele fez o cruzamento. A bola vem na área. Para o Alonso. Olha, tem pênalti a favor do Grêmio lá no Olímpico. Que jogo, hein? Grêmio e Vasco lá no Estádio Olímpico. Você fica aí na expectativa. Já já a gente informa o que aconteceu lá no pênalti. André Bahia. O time do Flamengo não consegue sair jogando. Voltou o Leonardo, tocou para o Kleber Orleans. Kleber Gaúcho mais uma vez. Há pouco o Gilson Kleina virou-se aqui para os reservas e diz o seguinte: imagina se não tivesse feito pré-eleição, hein? Realmente o time do Criciúma não está conseguindo se entender não, hein? Como já disse aqui o Alex Escobar, comentarista do Sport TV e do Premier Esportes. E o torcedor do Criciúma lá na cidade de Criciúma não deve estar gostando nada da atuação do time, que está precisando de uma vitória aqui no Maracanã para continuar na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. Criciúma que ainda não venceu no Rio de Janeiro neste campeonato brasileiro. Ian. Lá na esquerda o toque para o Anderson. O Flamengo tem o Ibson isolado na frente. O Jonatas vem para receber. O Ian vem chegando agora. O toque para trás é para o André Gomes. Ele viu a passagem do Rafael. Lá dentro da área o Ibson fica brigando com o Kleber Gaúcho. Aí o Jean. Todo fechado o Criciúma. Ele volta para o André Gomes, que vira para o Anderson. Vai terminar já já o primeiro tempo aqui no Maracanã. No intervalo, os gols dos jogos do Premier Esportes. Os melhores momentos do jogo Grêmio e Vasco. A opinião do Alex Escobar. Os melhores momentos do jogo aqui no Maracanã. Muitas atrações no intervalo já já, hein? Aí o Ian. Tocou para o Anderson. Do jeito que veio, ele bateu. É. João. Mandou na geral do Maracanã. Você falava do desempenho do Criciúma fora de casa. A última vitória do Criciúma fora de casa aconteceu em julho. E adivinha contra quem? Contra quem, hein? Contra o Grêmio, no Estádio Olímpico, 2-0. É realmente esse campeonato para o torcedor do Grêmio para ser esquecido, hein? E o torcedor do Grêmio numa situação realmente difícil. E aqui no Maracanã o árbitro tinha sinalizado, você viu na imagem, que não ia dar acréscimo. Termina o primeiro tempo no Maracanã, 0-0 Flamengo e Criciúma. No gramado, Laís Lima e Bruno Valois. Deixa eu começar aqui com o Rafael. Rafael, o que faltou ao time? Talvez um pouco de motivação, que foi um dos assuntos da pré-eleição do Valdemar Lemos? Não, a equipe está procurando fazer as jogadas, que a equipe deles está muito atrás na defensiva. Marcação forte, estão com 3 zagueiros. Vamos conversar no intervalo agora, valorizar a posse de bola, fazer mais jogada ali de fundo para ver se conseguimos gol. Vamos então para o início do segundo tempo. A bola está rolando e nós vamos a partir de agora contar para você a história do segundo tempo aqui no Maracanã. Flamengo e Criciúma 0-0. Os dois técnicos falaram. O que você extrai aí de melhor do que eles disseram, Alex Escobar? Olha, eu vou extrair o de pior. O Gilson Kleina falou só de marcação. O problema do Criciúma no primeiro tempo foi que não atacou. E precisa atacar, precisa de fazer o gol, precisa da vitória. A marcação teria que ficar para um segundo plano aí, né? Mas o Gilson Kleina só prestou atenção realmente na marcação. Muito bem, aí a opinião do Alex Escobar. Vamos então para o início do segundo tempo. Jonatas. Chegando pelo meio ali o Ibson pedindo. O passe do Jonatas foi muito forte. A bola vem para o Rafael. Tocando para o Jonatas de novo. Voltou para o Rafael, viu bem, bom toque. Bola rolada ali na intermediária. Tentava o toque o André Gomes, voltou para ele mesmo. O Ian bateu de qualquer jeito. A bola sobrou para o Kleber Gaúcho. Anderson. Jean está aberto aqui pela esquerda. Início de segundo tempo aqui no Maracanã. Ainda não começou o segundo tempo lá no Olímpico. O jogo está 2-2. Grêmio e Vasco. Tudo ou nada para o Grêmio, hein? E o Vasco ainda não está absolutamente livre, matematicamente livre do rebaixamento. Também é um jogo importante para o Vasco.
Lateral para a equipe do Criciúma. Paulo Baia vai cobrar. Fabiano Heller tirando. Tem ali uma falta em cima do Jonatas. Jonatas tem pressa. Corre lá para bater rapidinho. É a 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2 jogos chaves desse domingo amanhã, 4 da tarde. Santos e Fluminense na Vila Belmiro. Paraná e Cruzeiro em Curitiba, hein? Se o Fluminense vencer o Santos e o Cruzeiro vencer o Paraná, o campeonato termina amanhã, o Cruzeiro campeão. Olha o cruzamento, bola na área, vai sobrando para o Ibson. Essa bola vai para fora. O Fabiano pulou para garantir, o Ibson fechava com perigo. O Flamengo já começando aí no cruzamento do Ian, tentando fazer o gol no início do segundo tempo. O primeiro tempo realmente foi bastante cadenciado, né, Alex? Não dá para continuar naquele ritmo do primeiro tempo, com as equipes quase parando, né? Verdade, foi muito cadenciado. O Flamengo já começa o segundo tempo tentando fazer uma pressão, como começou o primeiro, inclusive, né? O jogo, o Flamengo começou tentando ali mais o ataque, depois se acomodou um pouquinho, entrou no jogo do Criciúma. Mas o segundo tempo começa como começou o jogo, o primeiro tempo. Aí o Fabinho, jogador que veio da Ponte Preta no início do ano, indicado pelo Nelsinho Batista. Ian, Jonatas. Ian mais uma vez. Jean recebendo, teve dificuldade para dominar, o Kleber Gaúcho chegou, protegeu, e a reposição para o goleiro do Criciúma, Fabiano. Até hoje em jogos do Campeonato Brasileiro, nos encontros entre Flamengo e Criciúma, nós tivemos 3 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Criciúma e 2 empates. O Criciúma ficou de 97 até 2002, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Jonatas. Puxou, tentou a finta, adiantou demais essa bola. A sobra do Paulo Baia. Está jogando, tocando para o Saulo. Voltando para o Paulo Baia. Quase 4 minutos do segundo tempo aqui no Maracanã. 0-0 Flamengo e Criciúma. Você junto com a gente acompanhando o Brasileirão 2003 no Sport TV e no Premier. Lá pelo outro lado, o Alonso buscando o Kleber Orleans. Devolvendo na zaga para o Duílio. Paulo Baier está pedindo. O Flamengo pega, marca. Não deixa o time do Criciúma evoluir. Aí o Duílio voltando para o Kleber Gaúcho. Chegou em cima ali o Jean. Foi obrigado a retornar o jogo, procurar lá atrás o Luciano. É incrível a lentidão do time do Criciúma para sair para o jogo, né? Incrível. E quando consegue sair, volta a dizer, não tem aquele homem, um homem cerebral, aquele jogador criativo para dar prosseguimento à jogada. Eles acabam voltando para a zaga, ou então fazendo isso aí, ó. Chutão para frente para ver o que acontece, favorecendo a defesa do Flamengo, que vem tocando a bola, sendo muito mais perigoso para o time do Criciúma. Aí o Alex Escobar dando um panorama do jogo para você, assinante. Paulo Baia recuperou para o time do Criciúma. Criciúma que está investindo, os resultados aparecem dentro de campo, Criciúma fazendo uma boa campanha e a estrutura sendo colocada em destaque. O Criciúma está investindo em mais de 2 milhões de reais na construção do seu novo centro de treinamento, que vai ser chamado de Toca do Tigrão. O time melhorando a sua estrutura. Falta em cima do Fabinho. Passamos de 5 minutos do segundo tempo. Hoje a partir de 9h10 da noite, imperdível. Grande programa para a noite de sábado, hein? Você, assinante do Sport TV, vai acompanhar a partir de 9h10 da noite Sport Palmeiras, direto de Garanhuns, com a narração do Rambran Júnior. E a partir de 9h10 também no canal alternativo da sua operadora, com a narração do Hamilton Rodrigues, Botafogo e Marília. Hoje pode ficar tudo definido nesse quadrangular final da Série B. Basta o Palmeiras vencer o Sport e o Botafogo vencer o Marília. Lá dentro da área, Jean encostou ali para o Ibson. Os jogadores do Flamengo reclamaram que o Jean foi empurrado, seria falta. Fabiano Heller, bom lançamento para o Rafael. A bola correu um pouco demais, o Fabiano está batendo. Começou neste momento o jogo do Vasco no segundo tempo. Grêmio e Vasco lá no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Olha, na saída de bola o Grêmio faz o terceiro, Cláudio Pitbull. O Grêmio vai pulando nesse momento para a 23ª posição, vai deixando a lanterna na mão
do Bahia. Bahia que joga na Fonte Nova deste domingo com o Atlético Paranaense. Tá caído ali o jogador do Criciúma. O Leonardo. Olha só, a entrada do Fabiano Heller foi uma entrada forte, hein? Pegou pesado o Fabiano Heller. Veja por outro ângulo. A câmera posicionada do outro lado do campo. Agora um outro ângulo da jogada para você. Veja o Fabiano Heller como pegou o jogador. Mas realmente muito forte do zagueiro do Flamengo. Falta batida pelo Dejair no meio da área. Júlio César saiu e pegou. E já tenta ligar rápido o contra-ataque. O Jean conseguiu até fugir do Kleber Orleans, mas acabou não tendo ali uma felicidade maior para dominar a bola. O Jean é muito atabalhoado, né? Precisa ter um pouquinho mais de calma. Chegando dentro da área o time do Criciúma. Dejair ganhou o escanteio, a bola bateu no Anderson. Escanteio para a equipe do Criciúma. Confirmando os jogos já encerrados dessa rodada do Campeonato Brasileiro deste sábado. Atlético Mineiro 2, Fortaleza 0, Curitiba 1, Ponte Preta 1. Figueirense 3, Internacional 2. Adendário Jonatas está perseguindo ali o Leonardo. O cruzamento e o Júlio César pegou. E a rivalidade no futebol é um negócio realmente que tem que ser estudado, né? Muito legal. O torcedor do Flamengo vibra aqui quando o placar anuncia Grêmio 3, Vasco da Gama 2. Isso acontece sempre em todos os estádios, em qualquer lugar onde sempre existe uma grande rivalidade. O torcedor rival está sempre torcendo pelo pior, né, do seu adversário. André Gomes se movimenta ali, o Jean vem para receber. O Ian e o Ibson estão pedindo lá na entrada da área. Olha o Ibson aí, vem buscar jogo. Tem o Anderson pela esquerda. Ian se apresenta pelo meio, se mexe o time do Flamengo. Ian para o Ibson. Acabou não conseguindo o domínio. O Ibson que está substituindo o Edilson. Fora do jogo por uma contusão muscular. Ian viu bem a passagem do Anderson. A bola é boa. Chegou o Kleber Gaúcho com tudo. O Anderson cruzou. E essa bola foi longe do gol do Fabiano. Que festa, hein? Que festa da torcida do Grêmio no Estádio Olímpico. Está 3-2. Início do segundo tempo. Tem muito jogo lá pela frente no Estádio Olímpico em Porto Alegre. João. Pois não, Laís. O Flamengo não está conseguindo finalizar, mas não é por falta de treino. O técnico Valdemar Lemos gosta muito de treinar finalização. Inclusive, entre os jornalistas, eles dizem que quando o Valdemar não treina a finalização algum dia, é porque tem algo de errado com ele. Finalização, uma preocupação que tem aí o Valdemar Lemos nos seus treinamentos, Alex Escobar. E ele tem bons finalizadores aí. O próprio Jonatas é um destaque nesse quesito. O Anderson chuta muito bem. Até o André Gomes, tão questionado. Um jogador que chuta bem para o gol, sim. Rafael também, ele tem bons finalizadores e tenta aprimorá-los, né? É um trabalho bom que o Valdemar faz. A gente tem que estar sempre pensando em aprimorar mesmo os nossos melhores fundamentos, sempre em qualquer profissão, né, João? Talvez esteja aí a explicação, né? O torcedor do Flamengo ficou um pouco assustado nos últimos jogos. O André Gomes fazendo muitos gols, chutando, cobrando falta, né? Muito treinamento, trabalho, ajuda muito. É o fundamental. Fala com o Anderson. Fabinho está pedindo ali pelo meio, Fabiano Heller. Até porque nas divisões de base hoje, infelizmente, né, tem se priorizado mais a parte física, né? Formar um atleta na questão física e não treinam muito fundamento. O jogador chega ao profissional correndo bastante, mas realmente não tendo muita técnica ainda. O que é lamentável, né? Olha aí o Ian, jogador revelado pelo Vasco da Gama. Campeão mundial de juniores em 93, quando o Brasil venceu a seleção de Gana na final. O Ian era um dos destaques daquele time. Júnior tocou para o Jean. Vai partir para cima do Kleber Gaúcho. Ele tem muita velocidade, o Jean. Kleber Gaúcho ficou na frente dele, um ótimo marcador. Fabinho voltando para o Rafael. De longe ele chuta e quase que se complica o goleiro Fabiano, mas ele conseguiu pegar. Rafael arriscando. Quase que a situação fica complicada ali para o goleiro Fabiano. E a pequena torcida do Flamengo aqui no Maracanã tenta incentivar, tenta gritar, tenta apoiar o time. Como a Laís Lima disse muito bem, nos últimos 2 anos o Flamengo passou um sufoco. Passou raspando a trave para não descer para a segunda divisão. Este ano, embora o Flamengo não dispute o título, está numa situação
tranquilo, é o 10º colocado. Não está ameaçado pelo rebaixamento. Ô João, vale a gente lembrar que Flamengo e Criciúma fizeram um jogo curioso e atípico no primeiro turno. E o técnico Gilson Kleina era auxiliar nessa época e disse que o time do Criciúma fez o melhor primeiro tempo de todo o Campeonato Brasileiro quando venceu na ocasião o Flamengo por 4-0. Mas no segundo tempo tomou 3 gols, mas o time ainda saiu com a vitória, fez 4-3. Verdade, o Dejaí, né, participou daquele jogo. Com 24 segundos o Criciúma fez um gol, terminou o primeiro tempo 4-0, segundo tempo o Flamengo reagiu, 4-3. Foi o primeiro jogo do Flamengo sem o Nelsinho Batista. O Oswaldo de Oliveira assumiu o comando no jogo seguinte. Foi um dos jogos mais emocionantes desse Campeonato Brasileiro de 2003. E não há como negar que naquele jogo o Criciúma foi muito mais dedicado na partida, se movimentou muito mais do que no jogo de hoje. O detalhe do Alex Escobar, é falta a favor do time do Flamengo. Bruno Voloche levantando as bolas da equipe do Criciúma. Laís Lima trazendo as informações do Flamengo. Tudo para você, assinante, que está acompanhando com a gente o Brasileirão 2003. João, você falou da rivalidade quando saiu o gol do Grêmio. E essa é uma das motivações para os jogadores do Flamengo, terminar em primeiro entre os cariocas, pelo menos. E tem boa chance disso acontecer. O Flamengo, que hoje é o 10º. Rafael mandou para o meio da área. A bola passa pela defesa. Vai sobrando para o Jonatas. É o André Gomes quem está com a bola. Chutou. A bola tocou no Kleber Orleans. Cara pedindo ali toque de mão. O árbitro mandou seguir. André Gomes. Foi puxado pela camisa. É falta para o time do Flamengo. Nesta madrugada de sábado para domingo, 4 da manhã, Brasil e China. Copa do Mundo masculina de vôlei. Ao vivo no Sport TV, hein? Brasil invicto, fazendo uma campanha extraordinária. Jean. Vem pela direita o cruzamento na área. André Bahia tocou de cabeça, mas chegou empurrando o zagueiro do Criciúma. Falta marcada. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Falar, João, que o Gilson Kleina não torna o time mais ofensivo porque não quer. Ele tem o Douglas, por exemplo, meio campo criativo, habilidoso no banco. Além do Tico, que poderia entrar no ataque. Ele poderia, por exemplo, tirar o Alonso, que é figura nula em termos ofensivos, e deixar o Dejair lá como ala esquerdo. Ele faria muito bem esse papel. O time ficaria muito mais ofensivo e lutaria por uma vitória, que é o que o Criciúma precisa. Aí o Alex Escobar, comentarista do Sport TV e do Premier Esportes, dando as opções para o seu time melhorar. Enxergando o jogo e mostrando para você, assinante de todo o Brasil. A gente mostrou antes do início do jogo aqui os gols do jogo Manchester United e Blackburn pelo campeonato inglês. O Kleberson fez um dos gols do Manchester, voltando de contusão depois de fraturar a clavícula. E no campeonato alemão, o Ailton, ex-jogador atacante do Guarani de Campinas, fez 3 na vitória do Werder Bremen sobre o Bochum pelo campeonato alemão. E lá vem o Flamengo, olha o Ibson, chutou, a bola tocou na defesa, vai entrando! Inacreditável, essa bola foi para fora, quase que o Ibson faz o garoto do Flamengo. Veja aí a jogada, o Jonatas ganhou na raça, fez um belo lance, rolou para o Ibson na medida, a bola tocou no zagueiro do Criciúma e acabou mudando a trajetória da bola. Belíssima jogada do Jonatas, né? Jogador que vem se firmando, o Jonatas no time do Flamengo, olha o Ian. Cearense Jonatas, que veio do time do Tombense de Minas Gerais para o Júnior do Flamengo. Fabiano Heller. André Gomes. Tocou lá na frente. André Bahia. André Bahia virou um atacante, pelo menos nesse momento, tentava dominar e acabou cometendo a falta. Olha a jogada do Jonatas aí. Jogador que trata bem a bola, né? Rolou para o Ibson. Eu afirmo com segurança que o Jonatas é o melhor volante do elenco do Flamengo. Aí a opinião do Alex Escobar. Você concorda com ele, assinante? Você que está vendo o jogo Flamengo e Criciúma. Aí também dando a sua opinião, tirando a sua conclusão aqui, acompanhando a transmissão de Flamengo e Criciúma. Lançamento lá para frente. O César fez a defesa, mas eu falava do Ailton. Você se lembra do Ailton, né, Alex? Jogou no Guarani há muito tempo, fazia até gols aqui no Campeonato Brasileiro. Lembro bem. Jogador canhoto, chuta muito bem de fora da área, um excelente atacante o Ailton. Tinha um apelido de queixada, inclusive, no Guarani, né, entre seus companheiros. Bom jogador, se destaca muito lá pelo Werder Bremen já há vários anos, já esteve para sair, inclusive. Werder Bremen cobra as propostas que são feitas a ele.
grande destaque lá, parabéns para Ailton. Ele fez 3 gols na vitória do Werder Bremen sobre o Bochum, jogando em casa, e ele agora tem 13 gols e é o líder da artilharia do campeonato alemão. Jonatas de novo, mais uma boa jogada dele, rolou de trás, chegou para bater ali o Rafael. Travou a defesa do Criciúma, o Jonatas vai mostrando aí a sua capacidade no jogo, hein? João, o Jonatas, ele quer mostrar realmente que deixou de ser uma promessa para ser efetivado no time principal. Elcinho Batista foi o treinador que no início do ano deu a chance aí para o Jonatas. Kleber Gaúcho. 0 a 0 Flamengo e Criciúma aqui no Maracanã, segundo tempo, lá no Olímpica em Porto Alegre. Grêmio 3, Vasco 2. Aí o Criciúma chegava ali pelo meio com o Kleber Orleans. Tirou a defesa do Flamengo, Anderson. O jogo nesse momento fica um pouco mais corrido, hein? Já já o Alex Escobar comenta. Bola com o Jean. Prende a bola pelo meio, toca, buscando o jogo com o Ian. Rafael. Tá passando, o Jonatas marcado nesse momento. Ainda o Ian, de longe ele arriscou e a bola vai pela linha de fundo. João. Pois não. Daqui a pouco a primeira alteração do técnico Gilson Kleina. Rômulo, número 15, é lateral esquerdo, vai entrar no lugar de Alonso, camisa 4. Vai sair aí o Alonso para a entrada do Rômulo. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. O Gilson Kleina tira um jogador e coloca outro da mesma posição, Alex Escobar. Ele não quis mexer no esquema tático dele, não quis mexer muito na formação do seu time, trocando 2 jogadores aí da mesma posição, né? O Rômulo é um jogador que apoia bem, é um jogador mais veloz que o Alonso, mas tem menos técnica do que o Alonso, né? Mas de qualquer forma o que o Gilson Kleina está querendo é velocidade. Realmente concordo com ele que o Criciúma precisa ser mais veloz, principalmente na saída para o jogo, né? Saída para o ataque. Vamos ver se o Rômulo resolve esse problema lá pelo lado esquerdo. Bola lançada para o Jean. Olha o goleiro Fabiano, quase que ele se complicou de novo, hein? O Rômulo, que é natural aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Bom Jesus de Itabapoana, no interior do estado do Rio. O Rômulo Macedo, lateral de 23 anos, e aí a saída do goleiro Fabiano com o Jean em cima dele. Chegada pela esquerda do time do Criciúma. Exatamente com o Rômulo, fez o cruzamento, Fabiano Heller afasta. Tá chegando com o sangue novo, correndo forte lá pela esquerda, o Rômulo fazendo o cruzamento. Aí o Jonatas, que lance fantástico. Tentou dar o chapéu, foi parado com falta. O Jonatas está inspirado, hein? André Gomes se atrapalhou ali para cobrança da falta. Olha só o Jonatas, que beleza, hein? Esse é o lance que vale a pena a gente ver no futebol. Ian, cruzamento, bola na área, tira a defesa. Sobra a bola para o Jonatas. Rolou de trás, André Gomes, saiu um chute forte, passou muito perto do gol. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Alex Escobar, a Laís trazia agora há pouco a informação dos treinamentos de finalização, né, que faz o Valdemar Lemos. O André Gomes realmente tem boa fase nos chutes, hein? Verdade, nos últimos jogos, com personalidade para chutar, né, que é importante para o jogador que tenta esse tipo de jogada. Preciso ter personalidade, acreditar mesmo, soltar o pé, né? E o André Gomes tem feito isso muito bem. Olha aí o Rafael, de primeira tocou para o Jean, lá na frente, na velocidade, invadiu, dividiu com o Kleber Gaúcho. Toque na bola do jogador do Criciúma, escanteio para o Flamengo. E o jogo mudou muito neste momento em relação ao início do segundo tempo, ao primeiro tempo, Alex. Nos últimos 5 minutos aí, vamos lá. Olha aí, 12 finalizações do Flamengo, 3 do Criciúma. E olha o cruzamento, a bola na área, o toque de cabeça do André Bahia, essa bola vai para fora. Diga, Alex. Nos últimos 5 minutos melhorou sim. Você vê que até o Criciúma chegou no ataque, né? O Rômulo com velocidade na sua primeira jogada, com personalidade também, foi até a frente. Fez uma boa jogada lá, não teve uma boa continuidade. De qualquer forma, o Flamengo continua, João. Assim como no primeiro tempo, melhor em campo, procurando mais o ataque e com mais qualidade também. O Flamengo mais perto do gol do que o Criciúma. Nesta segunda, 9 da noite, bem amigos, Galvão Bueno recebendo Raimundo Fagner e Zé Cabaleiro, 2 grandes nomes da MPB. E o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, hein? Que programa, segunda, 9 da noite, bem amigos, com Galvão Bueno no Sport TV. Rafael. Passamos de 21 minutos, vamos para 22, 0 a 0, Flamengo e Criciúma. O Flamengo finalizou 4 vezes mais no jogo do que o time catarinense, em 12 a 3.
Ian, lá no Olímpico em Porto Alegre, permanece 3-2 para o Grêmio em cima do Vasco. O Grêmio vai deixando a lanterna do Brasileiro depois de algum tempo. E aí a falta a favor do time do Rio de Janeiro. João, pois não, Bruno. Daqui a pouco a segunda alteração do técnico Gilson Kleina. Eto, lateral direito, vai entrar no lugar do ala direita, Paulo Baier. Já estava, digamos, dentro do script essa alteração, porque o Baier vinha se recuperando de contusão e não aguentaria mesmo os 90 minutos. Era inclusive dúvida para o jogo. Eto vem aí no lugar do Paulo Baier. Anderson arrisca dali mesmo, de longe. Jogadores do Flamengo com confiança, como disse o Alex Escobar, arriscando e mandando para fora, e o Anderson pelo menos acreditando e tentando o chute. Mais uma alteração que vai fazer o Gilson Kleina, mais uma vez tirando um jogador da mesma posição, Alex. O Paulo Baier está até caído ali, é um jogador que hoje não foi nem sombra, né, daquele Paulo Baier que a gente acostumou a ver nesse campeonato. Jogador que é a referência do time, sempre que o Criciúma tomava a bola, partia para cima do adversário, procurava onde estava o Paulo Baier, que ele não é só um ala direito no esquema do Gilson Kleina, né, um jogador que se apresenta em várias partes do campo, se apresenta muito hoje, muito parado, fora de ritmo de jogo completamente. Não foi nem sombra daquele Paulo Baier, ajudou muito pouco o time do Criciúma hoje. Vamos ver se o Eto, com sangue novo, faz alguma coisa de positivo aqui pelo lado direito, principalmente em termos de ataque, né? Tá entrando o Eto, que é o Wellington Araújo dos Santos, natural de Valente, na Bahia. Jogou no Fluminense de Feira de Santana e no Criciúma. Está lá desde o início deste ano o Wellington, que é conhecido como Eto. Torcedores do Criciúma vieram aqui para o Rio de Janeiro, encararam uma longa viagem, estão posicionados ali atrás do gol do Júlio César. Torcida pequena, mas que faz um grande barulho. O pessoal está animadíssimo aqui no Rio de Janeiro nesse sábado, hein? Lá pela esquerda o Rômulo, fez o cruzamento, tirou o Anderson. Sobra de bola para a equipe do Criciúma. Kleber Orleans tentou o toque por cima, André Bahia tira. E o Júlio César saiu, já era marcado o impedimento. Além do Felipe, do Fábio Baiano, desfalques que a Laís Lima já informou, o Andrezinho, outro jogador que cresceu muito depois da chegada do Valdemar Lemos, né, para assumir o comando do time, está na seleção brasileira sub-20, que vai disputar o Mundial da categoria a partir dessa semana agora. Começa a competição no dia 27, lá nos Emirados Árabes. João, e nesse brasileiro, o Flamengo ainda não venceu os times de Santa Catarina. Perdeu para o Figueirense por 2-0 no Maracanã. Perdeu para o Criciúma no primeiro turno por 4-3. Chegou a estar perdendo 4-0. Olha o Rafael, cruzamento, bola na área. Ibson chegava para cabecear, afastou ali da defesa do Willio. Bola voltando para o Jean. Tenta puxar, fazer o drible. Parar, pensou ali o Jean para ver o que vai fazer. Roda de um lado para o outro, toca para o Fabinho. Jonatas. Tá em boa fase, hein? Vive um grande momento. Olha aí o Jonatas. Kleber Gaúcho. Como marca esse Kleber Gaúcho, né? Ele não para. Ou até tirar a bola ou então vê o adversário no chão. Ele fez a falta ali no Jonatas. O Kleber Gaúcho, que é o Kleber Nelson de Andrade, natural de Camaquá, no interior do Rio Grande do Sul. E segundo o Gilson Kleina, tem um estilo de jogo e é parecido também com o Leandro Ávila. Lembra mesmo, hein? Pelo menos a distância. Leandro Ávila jogava mais, viu? Verdade. André Gomes. Bola no meio da área. Chega para tirar ali a defesa com o Duílio. Volta a bola para o André Gomes. Cruzamento. André Bahia está impedido. Então você dizia, Laís, que o Flamengo não está dando sorte contra os times catarinenses nesse brasileiro, né? Isso, João. Para completar a informação, ele empatou com o Figueirense por 0-0. Inclusive também contra os paranaenses, uma tragédia para o Flamengo nesse campeonato, né? Contra os times do Sul, pelo menos de Santa Catarina e do Paraná, o Flamengo não foi bem na competição. Mas o Flamengo perdeu apenas 5 jogos jogando no Maracanã. Faz realmente a melhor campanha desde 97. E das 16 vitórias do Flamengo esse ano no Campeonato Brasileiro, 15 foram aqui no Maracanã. Informações da repórter Laís Lima acompanhando o Flamengo. Bruno Voloche está acompanhando a equipe do Criciúma. Criciúma que tem história no futebol brasileiro. Campeão da Copa do Brasil em 91, dirigido pelo Filipão. Venceu o Grêmio na final da Copa do Brasil. Fabiano Heller. Bom drible. Sai jogando, tenta achar uma boa opção na frente para o Jonatas. A intenção era boa, mas o toque foi muito forte na bola.
Aliás, João, o equilíbrio tem sido realmente a tônica entre Flamengo e Criciúma. Até hoje aconteceram 8 partidas com 3 vitórias de cada equipe e 2 empates. O Criciúma fez 12 gols, o Flamengo apenas 1 gol a mais, 13. Portanto, existe realmente bastante equilíbrio quando essas equipes se enfrentam. Até aqui vai dando mais um empate na história de Flamengo e Criciúma no Maracanã, 0-0. André Gomes. O Anderson olhou para a área, viu o Jean, viu o Ibson, preferiu tocar para o André Gomes. Bola na dividida. Aqui atrás vinha o Dejaí para ajudar na cobertura. Tocou por último na bola, é lateral para a equipe do Flamengo. Ou melhor, para a equipe do Criciúma. A bola tocou por último ali no Anderson. Alex Escobar e o jogo, quase 28 do segundo tempo. Escobar. Continua o Flamengo mais próximo da vitória, chegando sempre com mais perigo. O Criciúma em alguns contra-ataques, raramente, como esse aí. Vamos ver no que dá. Rômulo, chegando pela esquerda. Rafael cortou. Mas o principal problema do time do Criciúma, desde o início da partida, o Gilson Kleina não resolveu com as alterações, que é a criatividade do meio-campo. Ele tem 2 alas velozes buscando mais o jogo, mas quem vai lançá-los? A pergunta fica no ar. Comentários do Alex Escobar para você, assinante de todo o Brasil, acompanhando o Flamengo e Criciúma 0-0. Você quer saber quanto é que está o jogo lá no Olímpico, né? Continua 3-2 para o Grêmio. Grêmio 2, Grêmio 3, Vasco 2, lá no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Daqui a pouco, a partir de 9h10 da noite, a rodada imperdível da Série B. No Sport TV, Sport e Palmeiras, direto de Garanhuns. O Palmeiras precisa de um pontinho para garantir a volta à Série A. E no canal alternativo, Botafogo e Marília. Um jogo decisivo, os dois times precisando da vitória. O João. Fabinho recebeu o Ibson na entrada da área, girou. E a bola ficou de graça para o goleiro Fabiano. Fala, Bruno. Um detalhe muito interessante, se o Grêmio hoje confirmar a vitória, depois de muito tempo, o Grêmio pelo menos vai passar uma noite que não seja na última colocação, porque vai ficar com 43 pontos, mas passa o Bahia no saldo de gols. Mas amanhã o Bahia joga em casa com o Atlético Paranaense, mas pelo menos o torcedor gremista pode dormir à noite, não na última colocação, na penúltima. O Goiás ficou quase todo o primeiro turno com a lanterna. Logo depois que ele deu a lanterna, perdeu a última posição do campeonato, saiu, melhor dizendo, da última posição do campeonato, aí o Grêmio ficou praticamente todo esse segundo turno ali, né? Amanhã Bahia e Atlético Paranaense, transmissão do Premier Esportes. Esse jogo amanhã começando às 5 da tarde, horário de Brasília. Anderson. Ian. André Gomes recuando. André Bahia no fogo. Conseguiu tocar para o Fabinho. Lá na direita. Vai partir para cima o André Gomes. Conseguiu cruzar. O Ibson subiu, fez o corte, voltou para o Ian, ajeitou. Que desagradável, hein? Pegou muito mal na bola o Ian. Tinha tudo para chutar e fazer o gol aí o Ian, mas acabou chutando mal. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Tem alteração no Flamengo, hein, Laís Lima? É isso, entra o Alan no lugar do Anderson, número 6. E o Alan me falou o seguinte, que o Valdemar Lemos pediu para ele fechar mais pelo lado esquerdo, para o André Bahia ficar mais à vontade na zaga. E aí, Alex Escobar? O Ian deve jogar na lateral esquerda com isso, né? Vamos observar aí se o Alan vai entrar bem no jogo, o jogador que está vindo agora das divisões de base, uma ótima chance que ele tem num jogo tranquilo, né? Sem muita cobrança de mostrar o seu futebol. Vamos ver se dá um ânimo aí nesse meio campo e no jogo, né, em si. Falta a favor do time do Flamengo, aquela mania, né, que nós brasileiros temos de colocar apelidos, de comparar com jogadores já consagrados. O Alan nas categorias de base do Flamengo era chamado de Alan Maradona. Isso não ajuda em nada o jogador que está subindo, né? Só atrapalha. Sem dúvida. Já vai mexer de novo o Gilson Kleina, vai fazer a sua terceira e última alteração. É uma boa falta que tem o time do Flamengo. O Valdemar está ali orientando o time para se posicionar lá dentro da área. O André Gomes tem feito gols de falta, ele pode bater direto ou cruzar. Expectativa no Maracanã. Correu o André Gomes, bateu o toque. Fabiano, que defesa difícil!
André Bahia passou na frente dele, dificultou a vida do goleiro do Criciúma. Mesmo assim, ele conseguiu espalmar, hein? A última alteração do técnico Gilson Kleina no Criciúma. O atacante Tico, número 18, entra no lugar de Kleber Orleans, número 7, e coloca o time um pouquinho mais à frente. Vem aí o Emerson Henrique Alves, o Tico. Estava jogando na Francana, já passou pelo Fortaleza, CRB, Mamoré de Minas, Desportiva do Espírito Santo, Ipiranga, Cruzeiro, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Uberlândia. Já passou por diversos times aí o Tico. Mais uma alteração aí que tenta fazer o Gilson Kleina na equipe do Criciúma. Afasta o time do Criciúma. O Rômulo tenta sair jogando. Jonatas. Aí o Alan. Ele é baixinho, ele tem 1,62 m. Toca a bola. Buscando o André Gomes. Abertura para o Jean. Tentou passar pelo Kleber Gaúcho, que continua ali a perseguição ao Jean. Voltando para o André Gomes. Flamengo e Criciúma vão empatando 0-0 aqui no Maracanã. Aí o Tico, que entrou no lugar do Kleber Orleans, da equipe do Criciúma. Jean. Dentro da área, está pedindo o Rafael. Alan, a bola passa por ele. Sobrou para o Ibson. De calcanhar. Toque não foi bom. Sai jogando a equipe do Criciúma. Vem para o jogo o Eto. Perdeu para o Alan. Ibson na frente. Impedimento marcado, já não vale nada. Já não vale nada essa jogada aí que tentou o Jonatas. E essa alteração aí, tirando o Kleber Orleans e colocando o atacante Tico na equipe do Criciúma do Gilson Kleina. Alex. O Tico é um centroavante de área, é um jogador mais que gosta do contato físico ali com os zagueiros, jogador que joga mais dentro da área mesmo. Com isso, o Leonardo deve sair um pouquinho mais para buscar jogo e o Dejair já se posicionou no meio-campo. Deve ser esse jogador de criação que a gente tanto perde durante toda a partida, a partir de agora aí o Dejair. Vamos ver se funciona. Enquanto o Alex Escobar comentava, você viu que realmente estava adiantado ali. O jogador do Flamengo estava em posição de impedimento. João Alan tem 20 anos, está no Flamengo há 12 anos e essa é a primeira temporada dele na equipe principal. Detalhe da Laís Lima, Eto. 0-0 Flamengo e Criciúma. Vamos para 35 minutos do segundo tempo. Veja aí, fez o cruzamento. Tirou ali na defesa o André Gomes. O rebote da equipe do Criciúma. Bola lá na esquerda para o Tico. Já está em cima dele o Jean. Ele conseguiu fazer o toque. Criciúma chegava dentro da área com perigo. O Fabiano Heller afasta. A lanterna do Campeonato Brasileiro, pelo menos até amanhã. O Bahia vai segurando a lanterna. O Bahia joga amanhã com o Atlético Paranaense na Fonte Nova. Premier Esporte vai transmitir esse jogo. André Gomes afastando. A posse de bola para a equipe do Flamengo. Está apontando ali o Lorival Dias Lima Filho. Daqui a pouco, a partir de 9h10 da noite, no Sport TV, Sport Palmeiras. Rodada decisiva do quadrangular final da Série B. E no canal alternativo da sua operadora, Botafogo e Marília. Uma noite aí de arrepiar as torcidas. Neste sábado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport TV contando tudo. Ian buscando o Jonatas, mais uma vez está marcado o impedimento. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Alex Escobar, 36 minutos do segundo tempo, 0-0 Flamengo e Criciúma aqui no Maracanã, Alex. João, o Flamengo continua, o jogo na verdade ele continua o mesmo desde o início, né? O Flamengo, que tem menos aspirações no campeonato, é que tenta, vamos lá. Tentou chegar ali o Leonardo, André Bahia deu o bote, fez a falta o André Bahia, hein? Chegou de carrinho, forte em cima ali do jogador do Criciúma. E o Gilson Kleina berrou dizendo: isso é cartão, isso é cartão. Será que vai sair o cartão? Não saiu não, hein? É uma entrada dura de frente ali no carrinho, hein? Fica para outra hora, né?
Mas, de qualquer forma, o Criciúma melhorou um pouquinho com a entrada do Tico agora, o Dejair voltando um pouquinho mais para buscar o jogo, como a gente cobrava, um jogador mais habilidoso, um jogador mais criativo para fazer essa função. O Criciúma melhorou um pouquinho. Dejair tá junto ali do Saulo para a cobrança. É uma ótima chance que tem o time do Criciúma. Expectativa do torcedor do Tigre. Dejair bateu na barreira. Rebote mais uma vez, fica com o Saulo. Manda lá para dentro da área. Rafael subiu. Vai buscar lá o Tico. Quase 38 minutos do segundo tempo. 0-0 Flamengo e Criciúma no Maracanã. André Gomes na marcação. Rômulo fez o cruzamento. Subiu o Dejair. E na disputa ali pelo alto, a bola acabou sobrando para a equipe do Flamengo com o Ibson, que tocou bem ali no meio, viu bem o Ian. O Flamengo pode puxar aí um bom contra-ataque com o Jonatas de primeira para o Jean. Na velocidade, está pelo meio livre o Alan. A bola correu muito. Kleber Gaúcho, par constante do Jean no jogo, né? Onde o Jean está, o Kleber Gaúcho está atrás. Só que agora o Jean passou fácil. Boa bola. Rolou para trás, Jonatas bateu, tocou na defesa, voltou para o Jonatas, insistiu. Tira a defesa do Criciúma com o Saulo e é escanteio. Que pressão do Flamengo nesse momento do jogo, com o Jonatas mostrando muita raça e lutando pela bola depois de uma boa jogada do Jean, hein? Ian vai bater para o time do Flamengo. Fabiano Heller lá no meio da área. Escanteio cobrado, desvio de cabeça e essa bola vai para fora. Escanteios, 5 para o Flamengo, 2 para o time do Criciúma. Alex Escobar, algum time, o Flamengo foi melhor até aqui no jogo do que o Criciúma, ou o jogo está muito igual realmente desde o início, como você falou agora há pouco? Não, o Flamengo foi melhor a partida inteira, né? Já merecia estar vencendo há muito tempo, desperdiçou algumas boas chances e foi o time que procurou mais o gol, fez por onde chegar. O Criciúma só agora, no final do jogo, é que começa a esboçar ali alguma coisa em termos de ataque. Chegando o time catarinense, lá vem o Criciúma com o Dejair. Rolou essa bola para o Leonardo. Dentro da área para o Dejair, de cabeça, subiu. E o Dejair e o Tico, os dois foram na bola, só que não a acharam. E o Rafael saiu para o jogo. Ian tocando para o Rafael. O Flamengo tenta sair na velocidade. A rapaziada começa a correr aí no final do jogo, hein? Aí o Rafael. João e o Valdemar Lemos se mostram um pouco desesperado com o Alan. Toda hora que o Flamengo vai atacar, ele fica berrando: Alan, vem pra frente, Alan, vem pra frente. E aí o Alan vai na dividida ali. Baixinho não tirou o pé não, dividiu. Kleber Gaúcho. Fabinho, dominou mal, perdeu pro Saulo, ganhou de novo na briga, na raça, foi puxado. Cartão, hein? Lorival Dias Lima Filho marca e mostra o cartão aí para o Saulo. Número 10, a equipe do Criciúma. Jonatas. Flamengo e Criciúma 0-0. É o Brasileirão 2003, 43ª rodada. Que virada de jogo do Ian. Para o Alan, dominou dentro da área. Parou, prendeu, chutou. A bola toca na defesa, voltou no travessão. Inacreditável o chute do Ibson. Houve o desvio ainda do goleiro Fabiano. Impressionante a chance que perdeu o time do Flamengo. Vale a pena a gente acompanhar de novo. Olha só, no chute a bola sobrou limpa para o Ibson. E o Fabiano, puro reflexo, tocou com o dedão na bola, que acabou batendo no travessão, Alex Escobar. Grande defesa. E o Ibson, se não foi sensacional na partida, fez uma partida boa, pelo menos. Saiu muito bem e quase fez um golaço, né? Rafael, dentro da área, tentou ali de voleio, a bola vai para fora. Belo gol do garoto Elton, hein? E aqui no Maracanã, lá vem o Flamengo. Jean chutou e a bola vai pela linha de fundo. João, o time do Criciúma pode não pensar mais em Copa Sul-Americana, já que com esse empate a situação vai se complicando, mas vai caber ao Criciúma definir o futuro de muita gente no campeonato. Eu explico por quê. Domingo que vem em Criciúma, o Criciúma recebe o Grêmio. No dia 7 de dezembro, recebe o Bahia. E encerra a participação contra o Coritiba fora de casa. Mas os jogos contra o Grêmio e Bahia serão decisivos para Grêmio e Bahia. Ele pode acabar empurrando alguém aí para a segunda divisão Criciúma, hein? Terá dois adversários aí desesperados, os dois últimos do campeonato. E você viu no detalhe que defesa do Fabiano, né? Na ponta do dedo ele impediu o gol do Flamengo. Grande lance do jogo aqui no Maracanã.
João, os próximos adversários do Flamengo são Internacional, Ponte Preta e São Paulo. Jogando com o Inter fora, com a Ponte Preta aqui no Maracanã e com o São Paulo terminando o campeonato no Morumbi. Veja aí, 2 jogadores em cima dele, Ian e o André Bahia. André Bahia tirando, tocando de calcanhar, tranquilo. Ian buscando pelo meio o Alan. Consegue dominar o baixinho, o Alan tocou para o Jean, só que 3 jogadores do Flamengo estavam impedidos. Tanto o Ibson como o Jonatas e também o Jean. Os 3 estavam impedidos. Alex Escobar, essas 3 últimas rodadas, com essa vitória do Grêmio em cima do Vasco, vai ficar um negócio espetacular essa briga para fugir da Série B, hein? E só lembrando antes do Alex, me permita aqui, João, que o Vasco também com 49 pontos não está tão livre assim, né? Não está matematicamente livre do rebaixamento, não. Você tem razão, Bruno. Eu diria que o Vasco está vivo na zona do risco do rebaixamento. O fantasma também está visitando às vezes São Januário do rebaixamento. Sobra de bola para a equipe do Criciúma, Saulo. Júlio César fez a defesa. Eu acho que vai ter grande chance de sair dessa situação. Vai enfrentar o Figueirense em São Januário na próxima rodada. São Januário, onde o Vasco fez suas melhores partidas no campeonato, né? E não joga lá um bom tempo, porque perdeu 3 mandos de campo, fez uma excursão pelo Brasil, só ganhou um jogo fora nessa excursão, que foi contra o Paysandu em Belém. Duílio fazendo recuo para o goleiro Fabiano. E os acréscimos, Lorival Dias Lima Filho, discretamente apontando ali para o quarto árbitro, olha só, 2 minutinhos. Depois ele decidiu mostrar para todo mundo. 2 minutos de acréscimo nós teremos aqui no Maracanã. João, e o Valdemar repete toda hora com o Alan, calma, o Alan, você tem que trabalhar mais a bola. Legal essa paciência do Valdemar com o garoto, com o menino que está chegando, o Jonatas. A mesma paciência não tem um torcedor aqui na geral que curiosamente gritou assim quando o quarto árbitro se dirigiu para dar os acréscimos. Não precisa dar acréscimo não, pode avisar para ele para terminar. São flagrantes do Bruno Voloche no gramado. E aí o lance do Jonatas, ó, foi empurrado pelo Eto'o. Agora, um jogador do Flamengo que eu acho que tem que ter esse trabalho aí de aconselhamento muito forte, diário, é o Jean. É um jogador que sabe jogar, tem certa habilidade, tem personalidade para jogar, mas é extremamente afobado, desperdiça às vezes jogadas de forma boba, né? Um jogador que pode contribuir muito mais para o Flamengo. Precisa realmente colocar um pouquinho, não confundir a velocidade que ele tem, que é muita, com a afobação, né? Tá aí o recado do Alex Escobar. Daqui a pouquinho nós vamos ver os momentos finais do jogo lá no Olímpico, em Grêmio e Vasco, tá 4-2 para o Grêmio. Aqui no Maracanã, o jogo vai até 47. Aí o Jean, que o Alex Escobar falava agora há pouco exatamente disso, do potencial dele, da velocidade em excesso, tem que ter um pouco mais de calma, né? Jonatas. João, são 3 minutos de acréscimos. André Gomes bateu, que bomba, hein? E bateu no próprio Ibson essa bola, deve ter doído, hein? Que pancada, hein? O Ibson fica sentindo ali no meio. 3 minutos de acréscimo nós teremos, e não 2. Formação da Laís Lima, 3 minutos. André Gomes ganhou na velocidade no finalzinho. Olha o Alan chutando na trave! Que isso, que chance! Perdeu o garoto Alan, fez quase tudo certo de primeira. Não deu sorte, bola bateu na trave. Vamos ver o lance? André Gomes, que rolada bonita, hein? Consciente. Olha o Alan. É no lance do Flamengo, segunda bola. Primeira bateu no travessão, a segunda na trave. Flamengo pressionando aí no final, Alex. O André Gomes melhorou muito, né? Nos últimos jogos. Hein? Impressionante. E lá vem o Criciúma, Tico. Estava sozinho lá na frente. Acabou sendo derrubado. Ali o jogador do Criciúma. Agora a impressão que dá é que o Flamengo vai jogar mais 90 minutos se a bola não vai entrar, né? Tem dia que as coisas realmente não funcionam, né? O Flamengo teve aí algumas oportunidades no jogo. 0-0 Flamengo e Criciúma. O Criciúma tem mais uma chance agora na partida. Os 3 zagueiros na área. Criciúma vem pro tudo ou nada. Precisa de uma vitória aqui para continuar sonhando com uma vaga na Sul-Americana. Cruzamento, Júlio César pegando. Principalmente o Criciúma precisa vencer aqui, porque o Figueirense venceu o Internacional em casa por 3-2, é um candidato direto. Um concorrente que está aí na briga com o Criciúma por essa vaga na Sul-Americana do ano que vem. Os
dois querem terminar o campeonato entre os 8 primeiros. Para o Criciúma, esses 2 pontos perdidos aqui, pelo menos até o momento, vão fazer muita falta, hein? Ian. Vai terminar o jogo já já aqui no Maracanã. Olha o toque de bola. Chegou ali pelo meio o Flamengo. Jonatas no cantinho, é gol. Gol do Flamengo. Jonatas faz a festa da maior torcida do Brasil. No finalzinho do jogo, com calma, com classe, com categoria, recebendo do Rafael e tocando no canto sem chance para o Fabiano. Veja de novo. Jonatas, 1 para o Flamengo, 0 para o Criciúma. Pode ter sido o último lance do jogo. E o Vitor Boleta diminui para o Vasco lá no Olímpico. Grêmio 4, Vasco 3. Alex Escobar no finalzinho. O Flamengo vai lá e faz o gol. Lá vem o Criciúma. Rômulo passou, levou na linha de fundo. Olha o cruzamento. Caiu na área ali o Tico. Sobrou essa bola para o Leonardo. Cruzamento. Criciúma chega, pode empatar. Afasta a defesa do Flamengo. E é escanteio. Alex Escobar. Não, terminou o jogo, hein? Apitou ali o final do jogo, o árbitro, os jogadores do Flamengo se abraçam, fim de jogo no Maracanã, 1 para o Flamengo, 0 para a equipe do Criciúma.